Nos últimos anos, pessoal, e agora em 2024 também, o Grêmio se notabilizou no mercado por buscar um tipo de jogador bem específico. Na verdade, até dois tipos bem específicos, tá? E a grande pergunta que fica é: será que para 2025, por exemplo, é desse perfil de jogador que a gente precisa? Será que não está na hora da gente modificar? Será que essa modificação, inclusive, já não começou e a gente não se deu conta ainda? É sobre isso, sobre o Grêmio no mercado de transferências, que a gente conversa a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e vamos falar sobre isso. Vamos lá, gente. Vocês perceberam na thumb, no card desse vídeo, que eu coloquei ali jogadores como o Jeromel, como o Diego Costa. O que eu tô querendo dizer com isso? Não são apenas jogadores experientes, não é esse o debate. Até porque o Jeromel chegou aqui no Grêmio quando tinha ainda 30 anos, tá? Mas o Grêmio tem alguns jogadores no seu grupo que, quando eles estão jogando, ok. Diego Costa, por exemplo, ninguém duvida que o Diego Costa em campo deu conta do recado. Agora, tá bem, é verdade que dos 7 gols que ele tem pelo Grêmio, 6 foram no Gauchão. Mas tá legal, fez gol na final, foi decisivo e isso não tá em discussão. O que tá em discussão é o seguinte, gente. O Diego Costa chegou ao Grêmio ali por fevereiro, nós estamos já em meados de setembro, e ele conseguiu jogar pelo Grêmio 15 vezes. Ele tem apenas 15 partidas no Grêmio em 2024. Você pega o Jeromel, por exemplo, que chegou lá atrás, mas que teve seu contrato agora renovado recentemente. O Jeromel não joga. E quando ele joga, ele sim não consegue render o mesmo que em outros tempos. Vamos falar de mais um exemplo. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio foi um jogador trazido pelo Grêmio como uma aposta em termos físicos. Ninguém tem dúvida que o Rodrigo Caio, no auge da carreira, foi um grande zagueiro. Mas o Grêmio contratou o Rodrigo Caio com alguns anos de atraso e sem saber o que ele poderia render fisicamente. E aí você pega esses e outros tantos exemplos ao longo da história recente de jogadores que têm um longo histórico de lesão e que o Grêmio apostou. Naquela coisa assim de, não, traz que eu jogo, traz que eu recupero, traz que comigo vai jogar. Não é assim que a banda toca. E o histórico está mostrando isso para o Grêmio ano após ano. O Grêmio tem jogadores que até foram muito bem na carreira. Pô, o auge do Diego Costa tem Copa do Mundo. O próprio Jeromel tem Copa do Mundo. Rodrigo Caio foi um dos grandes zagueiros da América do Sul há 5 anos. E eu posso listar outros aqui. O Fábio, por exemplo, que vai se aposentar no final do ano, é um jogador com largo histórico de departamento médico. O próprio Kahneman, esse ano, é um jogador também com algum desconforto, até pela idade, né, que o Kahneman começa a sentir, a idade começa a pesar. Se eu for para outros anos, cara, o Grêmio tinha, por exemplo, um Ferreira, que agora está no São Paulo, que vivia em departamento médico e não era um veterano. Observem como isso também se aplica aos jovens. O Jean-Pierre era assim, o Jonathan Robert era assim, né? Um cara com histórico de lesões, infelizmente, muito grande. Então o Grêmio, ao longo dos últimos 5, 6 anos, ele se abraçou muito nesse tipo de jogador. Jogador com histórico muito grande, histórico largo de departamento médico. O que acontece com esse tipo de jogador? O valor de mercado baixa. E aí o Grêmio olha um valor de mercado mais reduzido, pensa que é um valor atrativo, vai lá e contrata, vai lá em busca, mas esquece, ou na verdade, talvez não esqueça, mas talvez dê uma dimensão menor do que ela realmente tem, que vai ser um cara que vai passar mais tempo no DM, mais tempo lesionado, do que propriamente jogando. Então a pergunta é, será que não chegou o momento do Grêmio mudar um pouquinho esse perfil de contratação? Será que o Grêmio já não mudou esse perfil na última janela e nós que não percebemos ainda? Porque na última janela, o Grêmio contratou jogadores como Monsalve, como Arezzo, como o próprio Gemerson, que é veterano, e aqui eu repito o que eu disse no começo do vídeo, não é uma questão de ser veterano ou não, é uma questão de ter histórico de lesões, histórico de departamento médico. O Carbajo, por exemplo, não era um veterano quando o Grêmio contratou, mas tinha um histórico de lesões, assim como o próprio PP,
que veio do Cuiabá, entre outros que nós buscamos o ano passado, retrasado, na outra temporada, e que também tinham esse histórico de longos períodos de departamento médico. Será que essa questão também não cabe ser analisada pelo Grêmio? Será que isso não começou, de fato, a ser analisado nessa última janela pelo Antônio Brum, pelo Luiz Wagner Vivian, pelo Fernando Lázaro, pelo pessoal do CDD, e a gente que não se deu conta que essa transformação ela começou a acontecer? Eu espero que sim, porque isso me chama atenção já há algum tempo no Grêmio. O Grêmio aposta ano após ano em alguns jogadores com esse perfil. Jogadores que podem ser bons tecnicamente, que podem servir tecnicamente, mas o Grêmio não considera que uma temporada de 70, 75 partidas, tu não pode ter o cara em apenas 20 oportunidades. O Diego Costa, por exemplo, tem só 15 jogos pelo Grêmio. Será que ele consegue jogar mais 5 até o final do ano? Bom, tomara que sim. Mas e se não conseguir, né? Como é que faz? Nós imaginávamos que ele fosse entregar pelo Grêmio, sei lá, 30 jogos. Já não vai chegar aos 30. Nem que ele jogue todos daqui para frente, não chega aos 30 igual. Então, eu acho que isso tem que ser considerado. E se já está sendo, se já começou a ser considerado já na última janela, ótimo. Esse é um passo que o Grêmio precisa dar, porque nos últimos anos o Grêmio se viciou nesse tipo de jogador. Traz que eu recupero, traz que eu resolvo, traz que comigo vai jogar. E acaba que não joga, né? O campo mostra isso. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.